Existe uma força que transforma destinos, uma força invisível, silenciosa, mas imbatível. E essa força não está no mundo exterior, nas oportunidades ou na sorte. Ela está dentro de você. A maioria das pessoas vive esperando um sinal, uma prova, um milagre, mas a verdade é simples e poderosa. Você não atrai o que deseja, você atrai o que já é. É por isso que muitos pedem mudança, mas continuam vibrando escassez, dúvida e medo. Não é o desejo que cria a realidade, é a identidade. Você precisa agir como quem já venceu, pensar como quem já chegou, sentir como quem já vive a vida dos seus sonhos. Não porque esteja fingindo, mas porque está criando. A fé não é esperar para ver, é ver com os olhos da alma, antes que os olhos da carne confirmem. Como está escrito em Hebreus, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Napoleon Hill dizia que tudo aquilo que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas perceba, conceber não é o suficiente. Acreditar é o que ativa o processo. E essa crença nasce quando você começa a agir como quem já tem, falar como quem já é, viver como quem já chegou. Hoje você vai compreender que o seu maior poder está na forma como se posiciona diante da vida. Você vai aprender como alinhar mente, espírito e ação com a vibração da vitória e descobrir que o universo não responde a pedidos frágeis, mas sim a frequências firmes. Respire fundo agora. Este é o momento de decidir que você não será mais guiado pelas circunstâncias externas, mas pela certeza interior. Haja como quem já venceu, porque essa postura abre portas que estavam invisíveis até então. A vida não responde ao que você diz querer. Ela responde ao que você vibra, ao que você se tornou em essência. É por isso que tantas pessoas desejam prosperidade, mas continuam vivendo em escassez. Querem amor, mas vibram rejeição. Clamam por cura, mas carregam ressentimento. O universo não se move por pedidos, ele se move por alinhamento. Napoleon Hill nos alerta com firmeza. Você não atrai o que quer, atrai o que você é. Isso significa que não basta desejar uma vida nova, é preciso se tornar alguém novo. A realidade é apenas o espelho da sua identidade interior. Jesus disse em Mateus: pelos seus frutos os conhecereis. Os frutos externos são consequência das raízes internas, e essas raízes são suas crenças, suas emoções, suas atitudes silenciosas. Você pode até dizer que quer vencer, mas se no fundo acredita que não é merecedor, é essa crença que se manifestará. Pare agora por um instante e pergunte a si mesmo: quem eu estou sendo quando ninguém está vendo? Suas respostas silenciosas moldam os resultados que você vê. O mundo exterior é apenas a confirmação do que já foi plantado no mundo interior. Por isso, a transformação começa no invisível, no que você pensa antes de dormir, no que você sente ao acordar, no que você alimenta quando está sozinho. Quando você começa a viver como quem já é próspero, grato, curado, em paz, mesmo antes de ver, você se alinha com a frequência que materializa tudo isso. Você não foi criado para viver do lado de fora da promessa. O Espírito Santo habita dentro de você, e isso significa que a vitória já está aí, pronta para ser despertada. Mas ela só se revela para quem se levanta com fé e age como quem já venceu. A mente consciente é lógica, analisa, compara, mas a mente subconsciente, essa, não julga, não duvida, não questiona. Ela apenas aceita e molda a realidade com base no que recebe com repetição e emoção. Napoleon Hill foi claro ao afirmar: o subconsciente não distingue entre realidade e imaginação intensamente vivida. Isso significa que se você repete com convicção, com sentimento verdadeiro, uma ideia se torna uma verdade para o seu interior, mesmo que ainda não seja visível aos olhos. É exatamente por isso que muitas pessoas vivem como se estivessem presas num ciclo, porque alimentam o subconsciente com medo, com frases como: nada dá certo para mim, é difícil,
eu nunca consigo. E a mente fiel e obediente diz: que seja feito conforme a tua fé. Em Marcos capítulo 11, Jesus disse: tudo o que pedirdes em oração, crede que recebestes, e assim será convosco. Ele não disse: creia depois que ver. Ele disse: creia antes e você verá. O segredo não está em lutar contra a realidade, está em criar uma nova realidade dentro da sua mente e repeti-la com tanto sentimento, com tanta verdade emocional, que o subconsciente começa a obedecer. Você quer ver mudança? Comece mudando as palavras que você diz a si mesmo. Mude os pensamentos silenciosos que você repete todos os dias e faça isso com emoção, como se a vitória já tivesse sido conquistada. Pare e reflita agora. O que você tem alimentado em sua mente todas as noites? Que tipo de pensamento você tem semeado com emoção e frequência? A resposta para a sua realidade está aí. A mente subconsciente responde melhor a imagens do que a palavras. Por isso, o poder da visualização não é apenas uma técnica, é uma ponte direta entre o invisível e o visível. Visualizar com emoção é viver antecipadamente a vida que se deseja criar. Napoleon Hill dizia: tudo começa com um desejo ardente, claramente definido e vividamente imaginado. Ou seja, a imagem precisa ter forma, emoção, detalhes. Não basta imaginar riqueza. Você precisa se ver assinando contratos, sentindo a alegria de uma conquista, caminhando com leveza por ambientes de abundância. A Bíblia confirma isso em Provérbios. Assim como imagina em sua alma, assim ele é. O que você vê em sua alma molda quem você se torna. E quem você se torna determina o que você atrai. Visualizar não é sonhar acordado, é ensaiar a vitória. Quando você fecha os olhos e entra numa cena onde já venceu, onde já conquistou, onde já superou, sua mente subconsciente grava essa experiência como real e então começa a mover-se em direção a ela. Mas atenção, a imagem precisa ser vívida, envolva todos os sentidos, sinta a textura das conquistas, veja as cores, ouça os sons. Imagine o cheiro da liberdade. Viva isso por dentro até que se torne inevitável por fora. Jesus dizia: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Visualizar é crer com os olhos da alma. E quando essa fé se une à imagem clara, nasce um poder magnético que começa a atrair tudo o que está em harmonia com aquela cena. Você já visualizou hoje a sua vitória? Já se viu no lugar onde deseja estar? Vivendo o propósito que nasceu para cumprir? Se não fez isso ainda, pare, feche os olhos. Imagine e repita isso todos os dias, porque a realidade que você deseja está esperando ser vivida primeiro na sua mente. Autodisciplina não é rigidez, é amor. É a forma mais elevada de cuidado com a própria alma. Quando você se disciplina, está dizendo a si mesmo: eu me respeito o suficiente para não me abandonar. Napoleon Hill foi direto. Autodisciplina é a ponte entre o desejo e a realização. Sonhar é fácil, imaginar é natural, mas manter a mente alinhada, o coração firme e as ações consistentes exige disciplina. E é isso que separa os sonhadores dos realizadores. Autodisciplina é levantar para visualizar, mesmo quando não sente vontade. É repetir suas afirmações, mesmo quando a realidade grita ao contrário. É alimentar sua mente com fé, mesmo quando o mundo oferece dúvida. É seguir firme quando tudo parece querer te distrair. Na carta aos Gálatas está escrito: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desistirmos. A disciplina é essa perseverança invisível. É o gesto de continuar regando a semente, mesmo quando o solo parece seco. Todo grande realizador que você admira tem um músculo secreto chamado constância. Eles não são movidos por motivação passageira, mas por compromisso profundo com quem decidiram se tornar. Você quer ver mudanças? Quer viver o que imagina? Então comprometa-se, não com resultados rápidos, mas com práticas diárias, com rituais que sustentam sua visão, porque não há vitória sem rotina, não há colheita sem plantio diário. Cada ato de autodisciplina é uma oração silenciosa dizendo: eu já venci,
por isso ajo como vitorioso. E o universo, observando essa fé viva, responde com oportunidades, recursos e caminhos. A primeira hora do dia define o tom das 23 seguintes. E quem desperdiça esse momento com distração, pressa ou preocupação, já começa o dia derrotado internamente. Napoleon Hill ensinava que os pensamentos dominantes da manhã moldam os acontecimentos do dia. Por isso, os grandes realizadores criam rituais. Não são hábitos vazios, são âncoras espirituais e mentais que blindam o foco e ativam a fé. Acordar e ir direto para redes sociais, notícias negativas ou cobranças externas, é como abrir a porta da mente para o caos. Mas começar o dia com oração, afirmações, visualização e leitura do seu propósito é como vestir uma armadura invisível que repele o medo e atrai a direção. Jesus se retirava para orar de madrugada. Ele entendia o poder do alinhamento espiritual antes de enfrentar o mundo. Você não precisa de horas, precisa de intenção. Bastam 15 minutos de conexão com seu propósito para realinhar sua frequência. Leia em voz alta o seu propósito definido. Visualize com emoção a vida que está criando. Repita afirmações como: hoje é um dia abençoado. O favor me encontra. Eu estou em expansão. Respire fundo. Sinta, agradeça. Esse ritual não é luxo, é necessidade para quem deseja viver com direção. É no início do dia que se define quem está no comando. O medo ou a fé, a dúvida ou a certeza, a distração ou o propósito. Você está disposto a proteger sua primeira hora como um território sagrado? Porque quem domina o início molda o final. O segredo não está em controlar tudo, está em começar com a mente alinhada com o alto. A mente é como um museu vivo. Cada pensamento, imagem, palavra ou emoção se torna uma peça nesse espaço invisível. E tudo o que você alimenta, você exibe. A sua vida é o reflexo das obras que escolheu expor internamente. Napoleon Hill alertava: você se torna aquilo que pensa a maior parte do tempo, e o que você pensa é fruto do que consome. Assim como o corpo adoece com comida tóxica, a mente adoece com informações tóxicas, pessoas negativas e ambientes carregados. A dieta mental é um compromisso com a sua paz. É decidir conscientemente o que entra na sua mente, não por ignorância, mas por sabedoria. Não por negação da realidade, mas por responsabilidade vibracional. Filipenses 4 nos orienta: tudo o que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Essa é a dieta mental dos vitoriosos. Evite notícias que geram medo. Afaste-se de conversas que cultivam inveja, crítica e escassez. Não permita que a televisão dite seu estado emocional. Não permita que a opinião alheia defina seu valor. Escolha ler livros que elevam, ouvir áudios que inspiram, cercar-se de palavras que nutrem, repetir frases que constroem. Assista, ouça e leia o que fortalece a sua visão. Você é o curador da sua mente. Escolha bem as obras que expõe. Pergunte-se com sinceridade: se minha vida fosse o reflexo do que eu penso todos os dias, eu estaria satisfeito? Se a resposta for não, comece agora a mudar sua dieta mental, porque a mente bem alimentada floresce em qualquer estação. Trabalhar sem direção é como correr em círculos. Você se cansa, mas não sai do lugar. A vida não recompensa quem apenas se esforça. Ela recompensa quem se alinha. Ação sem clareza é desgaste. Ação com propósito é poder. Napoleon Hill diferenciava claramente o esforço cego da ação inspirada. Ele dizia: a fé é o ponto de partida de toda a realização, e a fé verdadeira gera movimento inteligente, não agitação emocional. Quando a visão está clara, a ação se torna estratégica e não impulsiva. O mundo ensina que é preciso trabalhar duro até se exaurir. Mas o Espírito ensina que a vitória vem do agir com sabedoria, ouvindo a intuição, obedecendo os sinais e confiando no tempo certo.
Isaías declara: aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias. Você não está aqui para se arrastar pela vida, está aqui para agir como um mestre de xadrez, não como alguém perdido no tabuleiro. Ação inspirada é fruto de convicção, é aquele passo que você dá em paz, mesmo sem ter todas as respostas, mas com fé de que está alinhado com a direção certa. É por isso que o tempo de preparação é tão importante quanto o tempo de execução. Ao visualizar, afirmar e nutrir sua mente com foco, você acessa a intuição e quando ela fala, você age não com medo, mas com autoridade. Hoje pergunte-se: essa ação nasce de desespero ou de clareza? Estou apenas me movendo ou estou obedecendo uma convicção interna? Quando a origem é fé, o caminho se revela. Quando a origem é ansiedade, tudo se confunde. Haja menos com pressa e mais com propósito, porque o universo responde a quem sabe para onde está indo. Você não foi criado para vencer sozinho. Toda a grande realização é o fruto de uma mente conectada a outras mentes que vibram no mesmo propósito. Napoleon Hill chamou isso de mastermind, a mente mestra, e afirmou que é uma das leis mais poderosas do sucesso. Ele dizia: nenhum ser humano pode ter grande poder sem ter acesso a uma mente mestra. E isso significa que quando duas ou mais pessoas se unem em harmonia com um propósito comum e fé compartilhada, algo maior nasce dessa aliança. É como se uma nova inteligência surgisse entre elas, mais sábia, mais criativa, mais forte. A Bíblia confirma essa verdade em Eclesiastes. Melhor é serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, e ainda onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Existe um poder espiritual que se ativa quando há concordância, apoio e fé mútua. Quem são as pessoas com quem você tem se conectado? Elas elevam sua visão ou sabotam seus sonhos? Alimentam sua fé ou semeiam dúvida? As vozes ao seu redor moldam o volume da sua própria voz interior. Criar uma mente mestra é mais do que ter amigos. É formar alianças sagradas, pessoas com quem você compartilha sua visão, seus objetivos, sua verdade. É reunir-se para orar, afirmar, planejar e encorajar mutuamente. Se você ainda não tem um círculo assim, peça a Deus que te conecte às pessoas certas. E enquanto isso, selecione cuidadosamente o que você permite entrar na sua atmosfera mental, porque até os conteúdos que você consome são parte da sua mente, mestra invisível. Caminhar com os sábios te torna mais sábio, e caminhar com pessoas alinhadas com a abundância, a fé e o propósito acelera o seu destino. A maioria desiste quando a dor aparece, mas os que vencem sabem que a dor é apenas parte do processo. Napoleon Hill foi incisivo ao declarar: cada adversidade, cada falha, cada dor, carrega consigo a semente de um benefício equivalente. Ou seja, não existe fracasso definitivo, existe apenas derrota temporária. A diferença entre quem chega e quem para não está na sorte, mas na interpretação dos obstáculos. Para alguns, a dificuldade é um fim. Para outros, é o fogo que purifica, o teste que fortalece, o empurrão que ajusta a rota. A própria palavra nos lembra disso em Tiago. Considerai por motivo de grande alegria o passar por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. A fé só é fé quando permanece firme, mesmo sem resultados. E é nesse ponto que muitos se perdem. Querem sinais antes da convicção, querem frutos antes da semente. Você não falhou por estar passando por um momento difícil. O teste nunca é sinal de que você errou o caminho. Muitas vezes é confirmação de que você está perto da colheita. O inimigo não ataca o que não tem valor. A luta é sinal de que há algo precioso sendo gestado em você. E se ao invés de se perguntar por isso está acontecendo comigo, você perguntasse: o que isso está tentando me ensinar? Porque todo desafio traz um código, uma lição, uma alavanca invisível. Agir como quem já venceu também é manter a postura no meio da tempestade.
É segurar o leme da fé quando o barco balança. É não se entregar ao desânimo só porque as circunstâncias se fecharam. Quem você está se tornando em meio à prova? Essa resposta vale mais do que qualquer resultado imediato. Nada resiste a uma mente inflamada por um desejo puro, ardente e sustentado por fé inabalável. Napoleon Hill afirmou com clareza: o ponto de partida de toda a realização é o desejo ardente, mas ele também deixou um alerta. Desejo sem fé é apenas fantasia, e fé sem desejo é emoção sem direção. Quando você une esses dois elementos, desejo intenso e fé verdadeira, você cria uma força magnética capaz de mover o invisível. É como acionar um campo espiritual que começa a conspirar a seu favor, atraindo ideias, pessoas, recursos e oportunidades na medida exata. A Bíblia é clara em Marcos. Tudo é possível ao que crê, mas essa crença precisa ser nutrida com emoção, com gratidão antecipada, como se a bênção já tivesse sido recebida. Porque a fé que atrai não é aquela que espera para ver, é a que celebra antes de acontecer. Desejo ardente é o que te mantém acordado sonhando, mas ao mesmo tempo te levanta pela manhã para agir. É o que queima no seu peito, mesmo quando tudo ao redor diz não. É o que não se apaga com a demora, com a crítica ou com os resultados lentos. E fé inabalável é o escudo da sua mente. É aquilo que não muda, mesmo quando tudo muda. É olhar para um cenário vazio e dizer: está vindo. É encarar o atraso e repetir: ainda é possível. É manter a vibração alinhada com a promessa, não com o problema. Essa combinação é rara, por isso tão poderosa. Quando o desejo é transformado em obsessão positiva e a fé é alimentada todos os dias com palavras, imagens e emoções, o universo não tem escolha. Ele responde: você está pronto para manter essa frequência? Para viver como quem já venceu, mesmo quando os olhos ainda não veem, porque essa postura é o que separa os que apenas querem dos que manifestam. Chegamos ao ponto onde tudo se conecta. Tudo o que você ouviu até aqui não é teoria, é direção. É um chamado para viver com propósito, com fé, com identidade elevada. Porque a maior mentira que contaram a você é que precisa esperar para começar, esperar ter, esperar ver, esperar sentir. Mas a verdade espiritual é outra. Você não espera para viver. Você vive agora como quem já venceu. A mente subconsciente está ouvindo tudo. Ela registra suas palavras, absorve suas emoções, responde aos seus comandos. E quando você se levanta e declara: eu sou próspero, eu sou guiado, eu sou merecedor, o universo se curva à sua certeza. Napoleon Hill dedicou a vida a provar isso, que o homem é senhor do próprio destino quando se torna mestre da sua mente. E a Bíblia confirma: como imagina em sua alma, assim ele é. Você não vive o que deseja, você vive o que acredita ser. Por isso, hoje é o dia de decisão, de parar de apenas querer e começar a ser, de abandonar o velho script da escassez e escrever um novo roteiro de abundância, de direção, de fé. Não importa onde você esteja, nem o que tenha acontecido, a transformação não começa fora, começa agora, dentro de você. Reflita profundamente o que você vai repetir todas as manhãs a partir de hoje. Que imagem vai alimentar todas as noites antes de dormir? Que identidade você vai vestir em silêncio, longe dos olhares, mas perto da fé? Haja como quem já venceu. Fale como quem já chegou. Caminhe como quem já viu a promessa. Porque essa é a frequência que atrai. Essa é a vibração que cria. Essa é a postura que manifesta. Se essa mensagem ressoou com a sua alma, escreva agora nos comentários: a partir de hoje, ajo como quem já venceu. Esse simples ato sela uma decisão invisível, mas poderosa. É o início de uma nova jornada, onde sua mente se torna seu maior aliado e não mais seu sabotador. E se você deseja continuar nutrindo sua fé, seu propósito e sua identidade de vitória, inscreva-se neste canal. Aqui você encontra a direção espiritual aplicada com sabedoria,
fé transformada em prática e verdades eternas que mudam realidades. Lembre-se, a vida muda quando a mente muda e tudo começa com uma decisão, como quem já venceu. Se essa mensagem acendeu uma chama dentro de você, se você sentiu que chegou a hora de viver como quem já venceu, de agir com fé, clareza e identidade, existe um material que pode apoiar sua jornada com ferramentas práticas. Ele se chama O Imã da Abundância e foi criado para te ajudar a reprogramar a mente subconsciente, alinhar sua vibração e sustentar a identidade de vitória que Deus já colocou em você. E o mais incrível, esse material custa apenas R$ 27,70. Isso mesmo, um valor simbólico diante do poder que ele pode liberar em sua vida. Não é sobre comprar algo, é sobre ativar algo que já existe dentro de você. Se for para o seu momento, você saberá. Mas o mais importante é, viva o que foi despertado aqui hoje. Porque a porta já está aberta. Agora basta caminhar por ela.